Então, gostaria de agradecer inicialmente ao convite do Dr. Adriano e hoje eu vou passar para vocês um caso que nós fizemos a semana passada aqui em Recife. Então, é de um paciente masculino, 85 anos, que vinha com um quadro de dispneia aos esforços há mais ou menos 4 meses. E de antecedentes, ele era hipertenso, dislipidêmico e tinha uma história de troca valvar aórtica cirúrgica em 2008, uma Perimalte 23. O eco, eu trouxe só as informações mais importantes. Ele tinha uma fração de ejeção preservada e um gradiente médio de 41 transvalvar aórtico. A descrição do eco é que existia um refluxo discreto. Então, foi solicitada uma tomografia para avaliar como seria esse procedimento de TAV. Já era um paciente de alto risco, então não chegou-se nem a ser discutido a questão de cirurgia para esse paciente. Então ele tinha uma válvula 23, então nós sabíamos que o diâmetro interno era de 21, que foi correspondente ao que nós obtemos na medida tomografia, e os VT6 eram bem adequados para um procedimento de válvula em válvula. O VTC esquerdo em torno de 8 e o VTC direito, da coronária direita, em torno de 5. Então, nós sabemos que nesses procedimentos nós temos que utilizar a tomografia para avaliar o risco de obstrução coronária, avaliando o tamanho dos seios, a distância dessa nova saia para as coronárias, a altura também da junção sinotubular e a área da junção sinotubular, que nesse caso eram tranquilos para a abordagem percutânea. Como era uma válvula pequena, uma válvula 23, foi optado por implantar uma válvula supranular e foi optado por escolher uma Accurate Neo 2, né? Como nós sabemos, a Accurate ela tem uma distribuição de força radial que não é uniforme no seu stent. Então, a recomendação da indústria é que ela seja liberada sempre em torno de 5 a 7 milímetros de profundidade, baseado a base dos folhetos nessa marcação radiopaca da prótese. Então, nesse caso, nós escolhemos uma prótese Accurate Neo Small. Um ponto que foi levantado é se o implante da Accurate deve seguir os mesmos princípios em válvulas nativas ou em valve-in-valve. Então, esse estudo foi publicado em 2019, foi um estudo de teste de bancada do grupo de Vancouver, que avaliou diferentes profundidades de implante da Accurate e foi visto que ocorria diferentes níveis de gradiente dependendo da profundidade do implante. Porque o que ocorre é que essa upper crown da Accurate ela pode interagir com os folhetos da prótese cirúrgica, levando a uma restrição da mobilidade dos seus folhetos, que implica no aumento de gradiente. Então, essa imagem é bem interessante. Vocês estão vendo bem? Ótimo, Felipe. Então, aqui nessa primeira imagem, nesse primeiro vídeo, nós temos uma Accurate implantada com o upper crown acima dos folhetos da prótese cirúrgica, e vocês vejam que não há nenhuma restrição na mobilidade dos folhetos da prótese. Enquanto que nesse segundo vídeo, nós vemos uma Accurate implantada profunda e que há uma restrição desses folhetos e que isso gera um gradiente transprotético. Só que a pergunta era, então nós temos que implantar ela alta para que não haja esse tipo de interação, mas aí nós vamos colocá-la numa posição em que a região de maior força radial da prótese não vai estar no anel da prótese cirúrgica. Então, será que isso tem alguma consequência? Então, isso foi um trabalho, um registro do europeu,
de cerca de 100 casos de Accurate em valve-in-valve, e eles observaram a mesma coisa do teste de bancada, que quando a Accurate ela é implantada com o upper crown acima dos folhetos cirúrgicos, você tem uma melhora hemodinâmica, só que eles tiveram 2 casos de embolização quando fizeram isso, né? Então, a nossa proposta seria tentar colocar a Accurate com o upper crown acima dos folhetos da válvula cirúrgica, mas utilizando o rapid pacing para ter um maior controle na liberação dessa prótese. Mas a questão não é apenas a profundidade da válvula. Esse é um trabalho também de bancada, publicado ano passado, que mostrou quando você faz um valve-in-valve com a Accurate, é muito importante o alinhamento comissural. Eu ressalto aqui que nesse estudo de bancada, eles implantaram a Accurate segundo a recomendação da indústria, que seria 5 a 7 milímetros abaixo do anel. E quando eles tinham um alinhamento comissural perfeito, né, essa prótese tinha uma performance hemodinâmica melhor. Então, aqui é um quadro bem interessante que ele mostra o grau de desalinhamento. Inicialmente, o maior desalinhamento nesse primeiro quadro, né, vocês vejam a restrição que há na abertura dos folhetos, e aqui 0 grau seria o alinhamento perfeito, né? Que esses folhetos eles abrem sem restrição. Então aqui é só lembrando como é o alinhamento comissural na Accurate. Então no cuspe overlap você teria que ter um dos postes da Accurate entre as coronárias, a coronária direita e a coronária esquerda. Que na maioria das vezes você consegue fazer isso colocando o handle a 6 horas, né? E dessa maneira, apenas 5% dos casos você vai ter um desalinhamento importante. Então, no nosso planejamento, né, nós temos escolhido uma Accurate 1000 Small, Upper Crown acima dos postes da válvula cirúrgica, liberada com marca-passo e com alinhamento comissural. Mas precisávamos escolher ainda o acesso, né? Nós sabemos que o acesso é uma etapa crucial do procedimento, principalmente porque as principais complicações são vasculares e que nos estudos demonstram que o acesso femoral ele tem melhores desfechos que os outros acessos. Embora em algumas situações seja muito desafiador utilizar o acesso femoral, nós temos calcificações importantes, tortuosidades e até oclusões. E foi o que nós achamos nesse paciente. Essa é a tomografia do paciente, né? Então, como vocês podem observar, muita calcificação na bifurcação entre as ilíacas, a ilíaca esquerda com a tortuosidade importante e muito cálcio, né? Em alguns pontos, cálcio circunferencial. Isso aqui são algumas medidas, né? Ilíaca comum direita 5,8, cálcio circunferencial, ilíaca externa direita 4, femoral comum 4,4, e aqui uma imagem longitudinal de como era a femoral do paciente, com muita calcificação. Nós sabemos que alguns fatores implicam na navegabilidade do dispositivo, né? Entre eles o diâmetro, calcificação e tortuosidade. Aí que a complacência do vaso ela vai depender muito do grau de calcificação. Então, todos nós já passamos por essas situações em que você tem lumen relativamente adequado para transpor um dispositivo, mas por causa da calcificação, o vaso ele não se adequa àquele dispositivo e você fica impossibilitado de liberá-lo. Então, nós optamos por realizar a utilização do shockwave, que é a litotripsia intravascular, né? O shockwave ele tem a capacidade de é um balão que emite pulsos elétricos que geram ondas sonoras que são capazes de oferecer à parede do vaso pressões acima de 50 atmosferas, mudando com isso
a complacência do vaso, né? O objetivo do shockwave não é em si ganhar lumen através da expansão do balão, mas mudar a complacência desse vaso. Um grupo dinamarquês que tem muita experiência com a utilização do shockwave para TAV criou alguns critérios para que eles possam serem analisados e você decidir se é possível ou não usar o shockwave para seguir com a TAV por via transfemoral. O nosso paciente se enquadrava nesses critérios, né? Calcificação circunferencial com diâmetro luminal em torno de 4. Então, nosso planejamento seria um accurate new, small, upper crown acima dos postes da válvula cirúrgica, alinhamento comissural e o acesso femoral por dissecção, porque no local de punção na femoral comum tinha muito cálcio e a utilização de shockwave. Então, nós começamos o procedimento, isso aqui é uma arteriografia. A arteriografia não assusta muito a ilíaca e as femorais, né, mas nós sabíamos que nós íamos ter dificuldade pela tomografia. Aqui são as primeiras insuflações com balão de shockwave. Nós utilizamos os 300 pulsos do balão. Aqui a geografia pré-shockwave, pós-shockwave, e que vocês observem que não há muito ganho luminal, não é? Que não é o objetivo do método. E nós tentamos colocar o introdutor, não é? Introdutor 14 French da Accurate, e vocês vejam que nós tivemos muita resistência, não é? Então, nesse momento, nós paramos o procedimento e optamos por realizar uma angioplastia com um balão tradicional de vasos periféricos, né? Um balão 8. O balão de shockwave foi um balão 760 e nós realizamos uma angioplastia com um balão 840. E mesmo assim, nós tivemos muita dificuldade de subir com o introdutor e o outro operador que estava comigo, ele teve a ideia de introduzir, colocar o introdutor com a mesma técnica de catéter de extensão que nós usamos para a coronária, né? Que seria insuflar o balão e na hora da desinsuflação empurrar o introdutor. E deu certo. Esse outro vídeo aqui é a prótese passando pelo introdutor. Não teve nenhum problema. E aí o procedimento ficou mais simples, né? Aqui mostrando o alinhamento comissural. Aqui nós estamos em acústico overlap e aqui nós vemos a célula livre, né, da Accurate teoricamente, entre a coronária direita e a coronária esquerda. Nesse caso do valve-valve facilita porque você pode também utilizar os postes da válvula cirúrgica como referência. Então, nessa imagem à esquerda, nós temos o posicionamento da prótese, né? Vocês observem que o ponto radiopaco está um pouco acima do anel da prótese cirúrgica, que isso foi intencional para tentar manter o upper crown acima dos postes da válvula cirúrgica. Aqui a liberação inicial da prótese. Aqui a prótese sendo liberada. E vejam que é uma prótese que a indústria diz que ela tem a mesma força radial do que as outras, mas vocês veem que ela não abriu muito bem nessa situação. Então, nós tivemos que realizar uma pós-dilatação. Esse vídeo aqui à direita. A sua pós-dilatação, Falcão, foi com balão não complacente? Como tem sido a sua estratégia para pós-dilatação? Quando é que você pensa, por exemplo, no cracking para pós-dilatação? Você faz pré, faz pós, você avalia com ecocardiograma. Qual a sua estratégia que você aprendeu no Canadá, lá na McMaster, que você faz para valve-valve que diz respeito à avaliação de mismatch e pós-dilatação ou pré-dilatação mais agressiva?
Então, em relação a valve-in-valve, a gente sempre fazia o cracking ou pós-dilatação depois, né? O cracking ou a dilatação depois de colocar a válvula transcatéter, né? Eu tenho muito receio de fazer o cracking antes de colocar a prótese transcatéter, por causa da possibilidade de você fazer uma insuficiência aórtica muito importante, né? O paciente chocar, tem alguns relatos que eles chocam, né? Perfeito. E, a minha opção é colocar a prótese transcatéter inicialmente, avaliar a hemodinâmica do paciente e, se necessário, realizar o crack, né? Nesse caso aqui, como era uma válvula supranular e a hemodinâmica não estava tão ruim, a gente optou por não fazer o crack, né? Só fazer uma pós-dilatação para essa válvula se adequar melhor à válvula cirúrgica. Perfeito. Eduardo, você tem uma pergunta? Por gentileza, Eduardo. Não, boa noite a todos. Só uma observação, não sei qual é a experiência de vocês, mas do que a gente lê e a gente percebe na prática, que a Perimalte não quebra. Então, mesmo que a gente faça com Atlas Gold, ela não quebra. A descrição é que o anel não permite que ela quebre. Então, às vezes, tentar fazer o cracking realmente não pode ser, talvez não seja eficaz. Muito bem lembrado, Na, Eduardo. na literatura, eles dizem que a Perrimalt 2800 ela é fraturável, né? E a 2700 não é. Você deve, se você tivesse o registro cirúrgico do paciente, ajudaria muito, né? Para você saber isso aí. Perfeito. Reforça a importância, né, Eduardo e Falcão, da gente saber a descrição cirúrgica que prótese foi Isso. utilizada, né? Essa Uhum. informação que o Eduardo e o Falcão passaram para nós é muito importante. Uma outra pergunta, Falcão, para valve-in-valve, você tem preferido autoexpansível a balão expansível, ou em alguns casos em especial você escolhe uma ou outra? O que você leva em consideração? Se for uma prótese cirúrgica pequena, eu prefiro colocar uma supranular, uma autoexpansível. Perfeito. Agora, se for uma prótese cirúrgica grande, eu acho que você tem que usar outros fatores. Por exemplo, se for um paciente de 90 anos que tem uma prótese cirúrgica grande, eu não vejo problema você colocar uma prótese balão expansível e fazer um procedimento até mais simples, né? Perfeito. E a altura das coronárias, o VTC, te faz mudar de estratégia se usar uma supranular ou uma balão expansível? Em valve, Valve-in-valve, isso. não faz muita diferença, porque a prótese que você colocar transcatéter, ela vai ficar limitada pelo anel cirúrgico, né? Mesmo que você frature, você vai diminuir um pouco o VTC só. Então, se você tiver VTCs adequados, eu acho que não muda muito em relação ao tipo de prótese transcatéter, se é autoexpansiva ou balão expansível. Agora, se os VTCs forem pequenos, independente da prótese que você for utilizar, você deve usar algum recurso para proteger o coronário ou fazer uma basílica, né? Perfeito. Que não foi o caso, né? Você E se não sentiu foi o caso, né? confortável com VTC acima de 4 milímetros, né? Nós tínhamos VTCs grandes. E até a coronária direita praticamente saía acima do poste da válvula cirúrgica, né? Então não tinha como ocluir. Perfeito. Então, só reforçando, essa sua pós-dilatação não teve o objetivo de cracking, de fraturar, Não, simplesmente para expandir mais a prótese. Perfeito. não foi só simplesmente para expandir, né? Agora, sim, se nós tivéssemos feito uma avaliação hemodinâmica e tivesse tido um gradiente acima de 20, aí eu acho que você tem que fraturar a prótese cirúrgica Perfeito. para tentar melhorar isso aí. Mas o gradiente aqui estava em torno médio, pelo eco, em torno de 10. Né? Então, a opção foi só realmente acomodar melhor essa prótese dentro da válvula cirúrgica. Né? Perfeito. E assim, esse é um cenário que tem muitas nuances, né? Você usar a Accurate, né? Você deve posicionar ela acima dos postos da válvula cirúrgica.
tem que alinhar bem, porque senão você vai ter interação entre os folhetos cirúrgicos e os folhetos da próstata transcatéter, né? Então, nesse cenário, eu achei um pouco desafiador utilizar a Accurate, né? Talvez outra prótese autoexpansível seja mais simples, né? Perfeito. Vamos adiante? Acho que agora, esse aqui é a imagem final, né? Mostrando que não tem nenhum leak para valvar. E aqui eu queria chamar a atenção que vocês podem observar que todos os 3 postes da Accurate estão posicionados exatamente nos postes da válvula cirúrgica, né? Mostrando que ela está perfeitamente alinhada, né? Isso é um benefício dessa válvula, né? Esse alinhamento comissural que você consegue fazer com uma precisão muito boa. Linda imagem, muito bem observada, linda mesmo, né? Ficou preciso. E depois, essa é a angiografia final, né? Mostrando que nós não temos dissecção ou problema na periferia, né? Esse é o eco na sala, mostra um gradiente médio final de 13, né? Perfeito. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Excelente. Muito obrigado. Caso bem desafiador, né? Por 2 motivos. Primeiro, que era uma válvula em válvula, um anel pequeno, e segundo, o acesso, né? Então, a gente pode, alguns minutos, explorar essa discussão sobre isso. Tito, algum comentário a respeito de válvula em válvula? O que vocês têm feito aí no... O Tito está no Canadá também, lá em Quebec, viu, Falcão? O que vocês têm feito aí? Que tipo de próstata vocês utilizam quando é válvula em válvula, Tito? Fala, pessoal, boa noite. Parabéns, Felipe, pelo caso. Eu também achei um caso bem... Vocês me ouvem bem? Perfeito. Ouvem, tá. Eu achei também um caso bem desafiador, sobretudo na questão do acesso femoral ali. Aqui a gente tem a prática de alguns casos como esse, quando a calcificação é só no sítio de punção e não é algo circunferencial, a gente acaba fazendo uma dissecção, faz uma exposição da artéria femoral e faz a punção guiada, mas acho que nesse teu caso ali não ia ser o suficiente, porque você tinha bastante calcificação circunferencial na ilíaca e tudo mais. Eu acho que talvez assim, o que da nossa prática a gente teria feito diferente era ter passado um fio no acesso ali, a gente faz via radial, passa um Jaguar, coloca até lá embaixo na perna, só por precaução. Mas com relação à válvula em válvula aqui, acho que é exatamente o que o Felipe falou. A gente, para válvula menor, a gente acaba preferindo autoexpansível. E na nossa prática, a Accurate aqui, a gente fez alguns casos, assim, alguns meses, mas ela não pegou tanto assim, porque as duas outras, né, que a gente usa, a Evolute FX e a Sapien 3 Ultra, estão bem consolidadas. E os médicos, os implantadores aqui, eles não viram um grande benefício assim a ponto de mudar. Todo mundo testou, mas não foi muito além disso assim. Mas a gente faz também. Eu acho que é isso. Beleza. Eu queria fazer uma... Pode falar, Falcão, por favor. Então, tá. Eu queria fazer uma pergunta para Tito. Tito, é isso? Isso, Atílio, tanto faz. Atílio, e qual é o seu limiar para o acesso alternativo aí? Quando eu estava aí no Canadá, eu soube que o Quebec era um dos centros que mais fazia carótida, né? Então vocês têm uma experiência muito grande com carótida, né? Então qual é o limiar de vocês, assim, não? Eu prefiro uma carótida simples do que uma femoral complexa, ou vocês estão comprando a femoral complexa para realmente tentar fazer femoral? Eu te responderia que a femoral complexa que a gente vai até fazer a exposição da artéria e a punção direta. Uma técnica que eles chamam aqui os cirurgiões de cut down, então a gente sempre está junto nos procedimentos, porque se não for por ali, vai cortar a carótida, né? Vai fazer a dissecção na carótida. Então a gente tenta primeiro fazer a dissecção na femoral, mas como eu te disse, só para os casos em que não tem uma calcificação muito extensa e circunferencial e que inviabilize. Se o problema for só na punção, a gente faz essa técnica e manda ver por femoral. Mas o limiar, como você disse aqui, a gente faz bastante carótida, são 3 por semana, toda quarta-feira é o dia da transcarótida, e os cirurgiões têm uma experiência muito boa, então a gente sabe que tem alguns desfechos discretamente piores do que no acesso femoral, sobretudo quando a gente fala de AVC, mas é uma prática que a gente
tem bastante, 3 casos toda semana, com toda certeza, uma fila de espera aí de 3, 4 meses. Ô, Tito, aí se prefere a carótida subclávia? Prefere a carótida. Nossa ordem é femoral, carótida, subclávia e a aórtica em último caso, sim. Interessante. Tito, e quando vocês fazem carótida aí, vocês fazem algum teste de oclusão com balão ou só uma avaliação por ressonância da circulação cerebral? O que vocês fazem para Avaliação certificar que é seguro? tomográfica, só. Tomografia. A gente decide, a gente tem às sextas a reunião em que revisa os exames complementares do paciente. Nisso, os cirurgiões decidem se a gente acha que femoral não vai ser uma via ideal, aí os cirurgiões têm a palavra final para indicar o transcarótida, mas é simplesmente uma avaliação ali anatômica, sem funcional. Perfeito. Uma pergunta que eu tenho para o Falcão, pode falar, Falcão. Mas eu queria perguntar, então o paciente faz a tomografia, protocolo para TAV, femoral não está adequado, aí vocês trazem o paciente de volta e tomografam para cima, é isso? Não, já é tudo, já faz direto, já de pescoço para baixo. Só pescoço para baixo. Pescoço para baixo, para a gente já poder discutir na reunião os 2 principais acessos na nossa prática aqui. Perfeito. Falcão, uma pergunta com relação ao acesso femoral. Você mostrou que o acesso direito era muito calcificado, calcificação circunferencial. A luz não era das piores, mas não era tão tortuoso. Talvez você tenha conseguido subir porque não era tão tortuoso quanto o acesso esquerdo, né? E eu vi que você fez o Shockwave e já tentou passar a bainha da válvula da TAV após o Shockwave. Vocês fazem isso de rotina só depois que você fez a pós-dilatação com o balão, aí você conseguiu com menos dificuldade. Como é que tem sido a sua estratégia, o que você aprendeu no Canadá, de uso de shockwave? Você sempre faz shockwave, faz o balão, ou faz o shockwave e tenta subir com a prótese? Então, a gente tenta usar o shockwave e depois colocar a prótese, porque na experiência inicial na Europa, eles faziam shockwave e pós-dilatação, e começaram a ter muita dissecção. Porque com o balão periférico, você vai a alta pressão. Exato. Né? E essas dissecções residuais estavam implicando no prognóstico do paciente. E eles começaram a entender melhor a dinâmica do shockwave, que não seria ganhar lumen, né? Seria mudar a complacência do vaso. Então, nós temos feito isso. Né? Nós temos usado o shockwave e tentado subir com a bainha. Né? Nós tivemos outro caso que era pior do que esse. Lumens de torno de 3 milímetros, e foi sensacional. O shockwave funcionou assim, foi impressionante. Nós estávamos com o vascular na sala e ele não acreditava que ia dar certo, né? Mas nós dissemos, não, a gente vai usar o shockwave e vai tentar subir a bainha. E foi impressionante. Né? Nesse caso, realmente tinha muito cálcio, né? Muito cálcio. E mesmo usando o balão 8, a gente teve dificuldade, né? Ele só subiu quando a gente utilizou aquela técnica do catéter de extensão de coronária, né? Que era insuflar, desinsuflar e empurrar. Uma dica muito boa. Uma outra possibilidade, nós até fizemos semana passada, retrasada, o Felipe Bezerra também estava lá no Einstein, era um paciente que tinha, além de tudo isso, uma tortuosidade muito grande. Então nós fizemos shockwave, a bainha não passou, fizemos balão, a bainha não passou, e aí nós fizemos a técnica do varal. Então a gente puncionou a radial e laçou a extra-stiff, SP1, por cima e puxamos, exteriorizamos aqui na radial. Mesmo assim, com o varal, a aorta do paciente balançou tudo, mas a gente não conseguiu. Então, às vezes, por causa de tortuosidade, essa combinação, né, tortuosidade, calcificação e vaso fino, nesses casos a gente às vezes não consegue. Uma complicação que a gente tem que ficar muito atento quando a gente manipula muito é atroembolismo, né? Às vezes acontece o paciente fazer um atroembolismo, muitas vezes é muito discreto e bem localizado, mas a gente tem que ficar muito atento para atroembolismo. Mas parabéns pelo caso. Obrigado. Fantástico. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, viu? Excelente. Obrigado.